Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje nós continuando falando aí dos escravos, da escravidão, dessa coisa abominável, terrível. Hoje a gente vai falar sobre o tráfico na relação com a viagem. Como era a viagem dos escravos da África até os destinos coloniais, seja o Brasil, seja a América do Norte, não importa. Mas como era essa viagem, né? Como é que se dava essa transição de lá para cá? Era confortável, vinha todo mundo legalzinho, comidinha gostosa, bem tratados? Eu acho que sim, até porque eles iam precisar chegar aqui bem, não é isso? Não, infelizmente não. E é o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, ok? Vamos lá então entender. Vamos começar já com uma imagem chocante, chamado o Cruzeiro das Lamentações, ou tumbeiro. Os navios recebiam o nome de tumbeiro porque eles funcionavam como grandes tumbas, onde muitos, mas muitos escravos morriam já na viagem, que poderia durar 3 meses, 4 meses, até mais, dependendo da situação, dependendo para onde fosse, de onde viesse, para onde fosse. Era muito complicada essa viagem, sem nenhum tipo de higiene e tudo mais. Aqui, claro, esse é um navio até bem organizado, tá, gente? Esse aqui até que é bem organizado, ainda divide mulheres e crianças, homens e meninos e idosos, mas tinha navio que vinha tudo misturado, principalmente no final, já lá depois de 1845, quando já havia uma pressão inglesa, depois da Lei Bill Aberdeen, muito grande, para parar com o tráfico de escravos, como a gente já viu. Eles traziam todo tipo de gente de todo jeito, né? Porque a ideia era vir rápido para fugir da fiscalização inglesa. Então eles tinham que vir em barcos menores, que vinham mais rápido, então eles superlotavam aquilo lá. Então aqui, por pior que seja, e é difícil imaginar pior que isso, sim, mas houveram condições ainda piores de tráfico de escravos. Bom, mas você pode ver então que eles vinham em compartimentos. Não tinha banheiro, não tinha limpeza, alimentação adequada. Eles vinham aí, 3, 4 meses sem ver o sol, sem ver a luz do dia. Não sabiam mais se era noite, se era dia e tudo mais. Muito complicado. Só para você ter ideia, calcula-se que de 1525 a 1866, 12 milhões de indivíduos, estima-se que 26% desses crianças foram transportados como mercadoria para os portos americanos, de toda a América. Destes, cerca de 12,5%, 1,6 milhões, não sobreviveram à viagem, quer dizer, mais de 1,5 milhão de pessoas, 2 vezes a população de São José dos Campos, morreu nos navios. Eram jogados no mar para serem comidos. Agora imagina só, você está viajando, o marido, a esposa, um filho morre, um pai morre, e é jogado ali como se fosse um lixo, um dejeto, uma coisa qualquer você jogou ali no mar. Então, esse é considerado o maior deslocamento humano forçado da história. O maior deslocamento humano. Houveram outros deslocamentos humanos, mas porque as pessoas quiseram mudar, né? Como os deslocamentos que povoaram a América, né? Então, aquilo foi deslocamento natural, as pessoas quiseram, foram andando por causa de comida, buscar isso, buscar aquilo, mas esse deslocamento forçado foi o maior da história. Só que para a gente ter uma ideia, numa estimativa de importação de escravos entre 1842 e 1856, lembrando que em 1850, no Brasil, já se tornou proibido o tráfico de escravos. Pela Lei Eusébio de Queiroz, em 1845, Lei Bill Aberdeen, mas desde 1830 31 já havia a instrução inglesa para parar com o tráfico de escravos. Em 1845, Lei Bill Aberdeen proíbe, mas é só em 1850 que a Lei Eusébio de Queiroz vai determinar definitivamente o fim do tráfico de escravos. Não que não tenha escapado um naviozinho ou outro lá, que a gente sabe que a turma dá um jeito, né? Mas olha só, pessoal, pega só entre 1846, por exemplo, até 1849, olha quantos escravos.
mais de 200 mil escravos vieram nesse período. Então, muito escravo. E aí você vai ver no gráfico que de 1842 a 1845 você está numa crescente. Agora, vamos pensar, por que de 1845 para 1846 aumentou tanto? Você imagina por quê? Sabe por quê? Porque em 1845 foi feita a lei Bill Aberdeen. Os ingleses proibiram o tráfico. O que os traficantes de escravos, os comerciantes escravos portugueses e todos os outros correram para trazer o máximo de escravos? Porque eles sabiam que a coisa ia ficar feia, podia ficar complicada, né? Muito complicada. Os ingleses então vamos acelerar, vamos levar o máximo que a gente puder, o mais rápido possível, antes que acabe de uma vez o tráfico de escravos. E foi isso que eles fizeram, por isso que teve esse aumento. E aí você vai ver a queda drástica quando chega em 1850, cai pela metade, e 1851, que aí cai muito, mas você percebe que ainda escapou um pouco aí, né? Até 1856 ainda vinha um pouquinho de escravos no meio de navios que traziam mercadorias, ainda vinha escravo escondido, não que ele se escondia, mas que era escondido como uma mercadoria traficada mesmo, né? Fosse uma mercadoria que vinha do tráfico. Então, aí você tem um quadro que os números explicam em relação às datas e às leis, por que essa variação. Mas como é que eles vinham? Bom, os africanos não estavam acostumados, muita gente nunca tinha saído da África, da sua aldeia, da sua vila, e de repente são colocados no navio, eles passavam mal, eles vomitavam, dava diarreia. Gente, você acha que alguém vinha lavar? Ai, gente, vamos lavar aqui para não ficar ruim para vocês, né? Fedendo, não é legal. Não, eles ficavam lá nas fezes, no vômito, eles ficavam tudo aquilo, e aquilo ia gerando cada vez mais doenças, né? Porque gerava mais doença que dava vômito e mais doença que dava diarreia. Então era muito complicado. Forrado o chão lá com os dejetos de xixi, de cocô, de vômito, o fedor daquilo, imagina, gente. Imagina o fedor daquilo, né? Então eles jogavam muitas vezes água salgada, vinagre. Não que eles estavam preocupados com os negros, estavam preocupados com eles, né? Por causa do fedor que eles tinham que estar ali vigiando. Então, mesmo assim, muitas doenças se alastravam, muitas pessoas ali eram morriam, né? Por conta dessas doenças. Também aconteciam revoltas nos navios, né? As pessoas se revoltavam. Qual ser humano que suporta aquilo passivamente, gente? Pelo amor de Deus. Haviam revoltas e aí eles então reagiam contra aquela dominação, contra aquela situação, mas a tripulação tinha arma de fogo, né, gente? Matava muita gente, e quando alguém era capturado no levante, sofria castigo para servir de exemplo, né? Para os outros, para que ninguém tomasse a mesma atitude. E duas revoltas ficaram importantes, marcadas na história. Primeira é dessa aí, da manchete aí desse livro, né, desse jornal, né, como se fosse aí uma imagem, né, de um livro, de um jornal, não sei bem, que foi colocada então essa revolta do Amistad, navio Amistad, em 1839, que virou um famoso filme dirigido por Steven Spielberg, onde todos os negros se rebelaram e mataram toda a população. Vale a pena. E aí também você tem a outra que já foi o inverso. É um navio Kentucky de 1845, em que a tripulação levou a melhor e matou todos os revoltosos. Todos os negros que se revoltaram foram mortos. Então isso, infelizmente, acontecia, né? Bom, aí deu para você ter ideia de como era o tráfico de escravos, como era a viagem. Terrível. Claro que nós não conseguimos, a gente só consegue fazer uma pequena ideia, né, de como foi. Quem viveu aquilo é que poderia dizer melhor como é que era a situação, ok? Bons estudos, meus alunos, esperando vocês quinta-feira no WhatsApp para tirar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento sobre o conteúdo, ok? Tchau, tchau!